Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, vou te apresentar algumas reflexões para você fazer com seus amigos, seus parentes hoje, que você vai ter muito que debater. O que é melhor para o Brasil, para o nosso destino? O impeachment de Bolsonaro para a gente se livrar dessa parte gangrenada do tecido social brasileiro, tecido político? Ou será melhor a gente fazer um tratamento, suportar com muita dor essa parte do nosso corpo contaminada, para daqui a alguns anos, em 2022, a gente estar com possibilidade de ter uma salvação maior do organismo? Bom, eu trouxe essas metáforas assim um tanto ou quanto fortes, mas é mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil, e é uma forma também da gente refletir se a gente age com paixão agora, motivado pela dor, ou se a gente suporta um pouco mais para a gente lá na frente ter um destino melhor. Bom, se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal, dê o clique aí e divida essas reflexões com as pessoas que você conhece, enfim. Muito obrigado a vocês todos que estão fazendo nosso portal crescer tanto, vocês estão fora do Brasil. Um grande abraço a todos vocês e continue mandando suas opiniões. Aliás, ao final, eu queria saber se vocês vão querer uma situação ou outra. Vamos entender aqui o pensamento de vocês aqui no portal do José, tá bom, gente? Olha só. Eu fiz uma representação essa semana envolvendo o presidente da República junto à Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral, ele de manhã cedo, ele publicou uma nota dizendo que era a favor da democracia, aquelas coisas. Esse pessoal que está à frente de algumas instituições no Brasil, eles parecem membros de centros acadêmicos, de grêmios estudantis, que emitem notas como se eles não tivessem responsabilidade sobre os temas. Então quer dizer que o Procurador-Geral da República está tendo conhecimento que alguém está praticando crime e ele seleciona quem é que ele vai indiciar, quem é que ele vai mandar investigar ou não. Isso é correto? É para isso que nós temos uma instituição como a Procuradoria da República? Bom, as instituições estão colocadas aí. Só que eu estou vendo muita gente só emitir nota. A Associação dos Magistrados Brasileiros emite uma nota, a OAB emite outra nota, a Associação de Procuradores emite outra nota, Associação de Governadores. Olha só, gente, emitir nota não movimenta a máquina do Estado, não. Tem que se fazer representações formais junto aos órgãos competentes. E eu fico vendo o Procurador da República, sem falar no Ministro da Justiça, né? Todo mundo é espectador. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no nosso país, mas não é com ninguém, né? Que nem naquelas partidas de futebol que tem sempre um jogador que fica se escondendo do jogo. Isso acontece também no aparelho estatal brasileiro. O Procurador-Geral da República, ele não tem o direito de selecionar e excluir o presidente da República de qualquer tipo de ação onde nós todos, o mundo está vendo que o presidente da República está cometendo delito. Ou pelo menos o presidente da República deveria ser chamado para se explicar do que estava acontecendo ali naquela situação. Porque isso, gente, submete ao servidor público, sendo ele do mais baixo grau hierárquico até o mais alto, a ser responsabilizado pelo delito de prevaricação. Então fica colocada a questão. Eu fiz a minha representação, outras tantas pessoas da sociedade fizeram também, para que a Procuradoria da República se movimente com relação aos atos do presidente da República. Agora eles vão ter que fazer alguma coisa ou dizer que nós estamos mentindo e aí nós estamos sujeitos a sermos processados, né? Se a gente está se movimentando de má fé. Mas o Ministério Público Federal, ele é uma instituição que está a serviço da sociedade, não da Presidência da República. O Ministério Público é a instituição garantidora dos direitos sociais, os direitos difusos e coletivos de toda a sociedade. Então, quando a gente movimenta o Ministério Público, é para ele agir na defesa do Estado democrático de direito, dos direitos sociais, dos direitos coletivos. Então, vamos ver como é que vai ser essa história. Mas isso redundando lá na frente, num processo de responsabilização e o impeachment, a gente tem que bater palmas e ficar contente com esse tipo de situação? Ou isso vai aumentar o nosso problema? A gente vai ficar com um problema que a gente só vai enxergar um pouco mais à frente. Vamos analisar essas questões também. E o ministro Moro, que simplesmente não viu nada do que está acontecendo no Brasil, não é da alçada dele. Mas o ministro Moro também ele tem uma visão bem seletiva, né? Porque quando uns criminosos de quinta categoria invadiram o telefone celular dele,
a estrutura da Polícia Federal foi mobilizada. Eles acharam um em cada canto do Brasil e arrumaram um jeito de mostrar que essas pessoas estavam numa organização criminosa e meteram essa gente toda no chilindró. Como é que pode, então, um bando de pessoas no Brasil inteiro estarem conspirando contra a democracia, estarem indo para as ruas defender a quebra do Estado Democrático de Direito, se conflitando com a Lei de Segurança Nacional? Isso ser uma coisa que é indiferente para o ministro, não é com ele também. Ele não ter movimentado a Polícia Federal para indiciar essas pessoas que os meios de comunicação mostraram fartamente mancomunadas umas com as outras ali, em associação criminosa, se a gente for utilizar a expressão do direito, né? Defendendo ali a ruptura do Estado Democrático de Direito. E mais, e nas redes sociais, que nós temos grupos imensos dentro das redes sociais defendendo as mesmas coisas. Isso é um direito de opinião? Você defender a quebra do Estado Democrático, você defender o nazismo, defender pedofilia, defender o genocídio, qualquer tipo de ato ilícito, porque se conflitar com a Lei de Segurança Nacional é crime, é um ato ilícito também. Então, isso faz parte de um direito de opinião. Isso tem que ser judicializado, sim, para que essas pessoas tenham noção dos limites da sua responsabilidade ou dos limites da sua irresponsabilidade. Esse pessoal tem que parar de insanidade nas redes. Eu não sei até se eu devo agradecê-los, porque eu vim para a rede porque eu fiquei tão incomodado com a existência de pessoas como essas, que eu acabei criando aqui o nosso Portal do José justamente para fazer um contraponto, né? Então tá lá, o ministro Moro, seletivo também, será o caso lá na frente de verificar se ele não está prevaricando também, né? Na medida que ele está escolhendo não aparecer nesse momento. Bom, mas na sucessão presidencial, ou na saída do presidente da República, que aliás, diga de passagem, eu não podia deixar de comentar com vocês, né? Que o presidente da República ele não se comporta apenas com os atos da sua cabeça, né? Nós temos o filósofo Henri Cristo de Virgínia, sim, porque eu não consigo separar as pessoas que seguem o Henri Cristo das pessoas que seguem o Olavo de Carvalho. Henri Cristo talvez tenha até mais instrução que o Olavo de Carvalho. Mas o Olavo de Carvalho gosta muito de dinheiro, né? E por isso você toda hora está vendo as propagandas do Brasil Paralelo, pátria sem isso, pátria sem aquilo. Tudo dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não vai encontrar a figura. E a figura publicou no seu Twitter a seguinte informação, opinião em relação ao presidente da República ter ido para atos na rua que defendem a quebra do Estado Democrático de Direito. Disse Olavo de Carvalho: Bolsonaro não é só presidente escolhido e amado pelo povo. Puxa vida, hein? É o líder natural e predestinado da Revolução Brasileira. Sua missão é quebrar a espinha do estamento burocrático e colocar, de uma vez por todas, né, o povo no poder. Então, o Bolsonaro acaba sendo absolutamente conduzido, porque o discurso de Bolsonaro na frente daquele povo todo ali se contaminando, não é? Foi mais ou menos inspirado nesse tipo de colocação que Olavo de Carvalho publica e que os filhos de Bolsonaro reproduzem, né, também, né? Seguidores do Henri Cristo de Virgínia. Mas saindo o Bolsonaro, porque é isso que acontece, no seu lugar entrará o Mourão. É o que a Constituição brasileira recomenda. Nós devemos ter alegrias em relação a isso, ou simplesmente a gente vai estar trocando de problema? A gente vai colocar uma pessoa que vai se apresentar como salvador da pátria, vai ter todo o apoio dos grandes meios de comunicação que apoiam Bolsonaro. Eles fazem críticas superficiais, muita gente acha que eles estão brigando, que eles atacam. De fato, gente, eles estão todos mancomunados com a área econômica que assalta o povo brasileiro. Então, de um certo modo, eles acham até positivo, do ponto de vista estratégico, que Bolsonaro crie tanto tumulto e que a gente não perceba que a ala mais fundamentalista e mais funcional da dilapidação do patrimônio do povo brasileiro, a quadrilha repleta de gangsters da área econômica,
o que esse pessoal faz contra o povo brasileiro. Como, por exemplo, pegar 1 trilhão e 200 bilhões de reais e jogar para dentro de banco. Quando apresentam um salário de R$ 200 para cada trabalhador durante 2 meses, quando retira direitos da aposentadoria do povo brasileiro, quando dilapidam os direitos trabalhistas, enfim, essa área toda, que é uma área funcional, uma área da entrega da soberania nacional, eles fazem questão que permaneça. Bom, uma mudança de Bolsonaro para Mourão, nós teríamos uma pessoa com esse perfil aqui. Vamos ver aqui. Um momento em que todos os brasileiros de bem vêm se dando as mãos, se unindo nessa nossa luta comum, na busca de um país melhor, na busca de que tenhamos um projeto para o nosso país. Então, a busca é que tenhamos um projeto, né? Sinal que projeto algum nós temos nos dias de hoje. Um projeto onde o comunismo ateu não entre mais nas nossas casas, um projeto onde o comunismo ateu não entre em nossas casas, né? Eu gostaria de saber se existe um comunismo religioso, né? O Mourão, quando ele faz esse tipo de declaração, ele está deixando claro que ele tem na cabeça dele as mesmas teorias conspiratórias do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro e da família Bolsonaro também, né? Ele acha que o comunismo é responsável de alguma maneira por alguma coisa que está acontecendo no Brasil e que o comunismo ocultamente está agindo no nosso país para provocar algum tipo de dano à nação, né? E fala também dos ateus, né? Quando ele faz um combate aos ateus, ele está, de um certo modo, acenando para a mesma base de sustentação de Bolsonaro, que são essas igrejas, que são partidos políticos travestidos, com grande poder político e com grandes interesses econômicos. Então ele acena duplamente para essas duas áreas. Vamos continuar aqui. Exista o livre mercado, onde haja incentivo à liberdade, onde a educação seja um valor maior e, principalmente, palavras e valores como honra, dever e pátria sirvam de norte a todos nós. Somos todos Bolsonaro. Um abraço a todos. Bom, terminou aí com essa frase, né? Somos todos Bolsonaro. Opa. Gente, o programa é editado, às vezes dá um picozinho outro aqui, mas vamos seguir em frente. Na fala dele, ele defendeu o livre mercado, ou seja, o mesmo pensamento neoliberal que está sendo demonstrado, está demonstrando para o mundo o quanto ele é prejudicial para a sociedade de uma maneira geral. Porque agora que a gente teve essa pandemia, o Estado está sendo chamado para acudir à sociedade, como nos Estados Unidos, por exemplo. Nos países onde as estruturas sociais foram fragilizadas por conta de topa tudo por dinheiro, de se topar tudo por dinheiro, né? Então, o presidente ou vice-presidente Mourão, ele apenas é um Bolsonaro que sabe comer com talheres, né? Uma pessoa mais civilizada exteriormente. Mas na sua essência, a gente só vai arrumar um grande problema. É possível que a gente dê espaço para um salvador da pátria, e esse salvador da pátria, com apoio dos meios de comunicação, fazendo toda a entrega do Brasil, chegue em 2022 com todas as características de conseguir se reeleger e aprofundar esse sistema desigual do nosso país. Então, estrategicamente, como devem se comportar todas as pessoas que são os atores políticos desse momento? Será que é mais inteligente tratar Bolsonaro como um tumor que deve ser tratado com quimioterapia para quando chegar no ano de 2022 a gente apresentar uma alternativa de um tratamento melhor, de um corpo mais saudável para o povo brasileiro? Ou será que é melhor a gente agora dar vazão à nossa indignação, à nossa paixão, à nossa dor e extirpar esse membro com gangrena, repleto de parasitas, de moscas e até vermes também, né? Será que é melhor a gente se livrar disso logo agora e tentar que o corpo seja mais bem tratado no futuro, mas correndo o risco também da gente jogar para frente um dano muito maior ao nosso organismo? Algo que a gente não trabalhou agora pode nos acarretar um resultado muito mais duro no futuro? Pois bem, gente, eu deixo essas reflexões para vocês
fazerem, trocarem com seus amigos, porque o momento é de a gente pensar bastante o que é melhor para o povo brasileiro. A gente trata o que está acontecendo agora. Com quimioterapia, a gente suporta toda a dor possível, a gente suporta todos os desmandos, a gente aguenta o máximo que a gente puder para a gente ter uma salvação mais ampla, mais libertadora no futuro, ou não? O que a gente faz? Bom, mande suas opiniões aqui para o nosso portal, gente. Você ficou até agora, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.